Nestas imagens, podemos ver os movimentos das placas tectônicas e a modificação dos continentes. Existiram dois marcos para a formação da Antártica. O primeiro aconteceu há aproximadamente 40 milhões de anos, quando o continente antártico e a Austrália foram separados, aparecendo pela primeira vez gelo no continente antártico. O segundo marco ocorreu há cerca de 23 milhões de anos, com a abertura da passagem de Drake. A abertura dessa passagem modificou a circulação oceânica global. A corrente circumpolar antártica passou a existir. Essa corrente é a mais importante do Oceano Austral e é a única corrente que flui completamente através do globo, conectando os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico. Ela flui permanentemente para leste ao redor da Antártica, movida pelos ventos poderosos e praticamente contínuos. Esta é a maior de todas as correntes superficiais do oceano, nunca é defletida por continentes. A temperatura média da corrente circumpolar gira em torno de -1 a 5 graus Celsius, dependendo do ano e do local. A salinidade varia entre 34,9 PSU na latitude 35 graus sul e 34,7 PSU a 65 graus sul. E acima dessa latitude, os valores estão entre 33,5 e 34,7 PSU. Essa assinatura de temperatura-salinidade é devido à combinação de massas de água que se encontram no Oceano Austral e são misturadas e redistribuídas pela corrente circumpolar antártica. A corrente circumpolar tem importância crítica para o transporte de temperatura no oceano global, alimentando giros oceânicos e transportando águas frias e salinas para demais regiões do globo. O continente antártico possui 14 milhões de quilômetros quadrados de superfície, sendo quase totalmente coberto por gelo. O gelo antártico não é estático, varia tanto naturalmente através dos ciclos sazonais de derretimento, como por causas antrópicas, como o aquecimento global. A Antártica é dividida em duas regiões, ocidental e oriental, sendo que elas reagem de formas diferentes em relação à mudança global do clima. Observações iniciais encontraram que a maior parte da perda de massa de gelo nesse continente vem da Antártica Ocidental. Enquanto isso, de 2002 a 2005, a Antártica Oriental esteve aproximadamente em equilíbrio. O gelo ganho no interior é compensado pela perda de gelo nas extremidades. Em contrapartida, o gelo oceânico antártico tem mostrado um crescimento em área desde que os satélites começaram suas medições em 1979. Mas, ao contrário do que se possa pensar, o Oceânico Antártico tem se aquecido em 0,17 graus Celsius por década. Ora, se o Oceano Antártico está se aquecendo, por que o gelo oceânico antártico está aumentando? O que acontece na Antártida? Enquanto a parte oeste esquenta, o interior do continente está cada dia mais frio. Há anos, os cientistas tentavam entender o porquê e só agora surgiu uma explicação. A existência do buraco de ozônio na Antártica está evitando que o aquecimento global chegue a este continente. Durante muito tempo se acreditou que o buraco na camada de ozônio poderia aquecer o continente gelado, mas em novembro o Comitê Científico Internacional de Pesquisas Antárticas revelou que na verdade está acontecendo o contrário. O buraco funciona como um imenso refrigerador. O ozônio é um gás que absorve a radiação ultravioleta do Sol. Sem ele, a atmosfera sobre a Antártida recebe menos calor e acaba formando um roda-moinho de ventos intensos que resfriam o centro da Antártida e isolam essa área do aquecimento global. No interior dela, nós não temos ainda nenhum sinal de mudança desse gelo, ou seja, é relativamente estável. Mas o buraco na camada de ozônio está diminuindo e isso deve afetar e muito as temperaturas aqui na Antártida. Dentro dos próximos 50 a 100 anos, o buraco deve voltar ao tamanho natural. Agora, a proteção que o buraco trouxe para a região da Antártica com relação ao efeito estufa pode deixar de acontecer. Para entendermos isso melhor, a gente vai precisar continuar com os estudos ao longo dos próximos anos. Outro fator responsável pelo aumento na extensão do gelo é a mudança nas circulações oceânicas.
O Oceano Antártico consiste de uma camada de água fria próxima à superfície e uma camada de água mais quente abaixo. A água da camada mais quente sobe à superfície, derretendo o gelo oceânico. Entretanto, conforme a temperatura do ar aumenta, o volume de chuva e a neve também aumentam. Isso diminui a salinidade das águas da superfície, deixando a camada de superfície menos densa que a camada inferior. As camadas tornam-se então mais estratificadas e misturam-se menos. Com isso, menos calor é transportado da camada inferior para a superior, e assim, menos gelo oceânico derrete. A biodiversidade antártica ainda é pouco conhecida, apesar dos vários programas científicos existentes. Sabe-se que o ambiente terrestre antártico possui uma baixa biodiversidade. Ela está restringida a alguns micro-organismos, poucos vegetais como algas, fungos, líquens e musgos. A fauna é composta por pequenos invertebrados. Os insetos são representados por apenas 2 espécies. Existe apenas uma ave terrestre, a pomba antártica, e existem apenas 2 espécies de plantas com flores, a Deschamps antártica e a Colambanthus quitensis. O aumento da temperatura e a maior disponibilidade de água aumentam as taxas de colonização, e então acontece expansão de populações em escala local, aumentando a complexidade trófica. Um exemplo disso é a expansão populacional rápida das plantas com flores. A presença do homem também é um impacto. Ao total, são 35 mil turistas e pesquisadores que visitam a Antártica por ano. A presença humana causa dispersão de poluentes químicos e poeira, o que causa danos à vegetação, aos solos e aos sistemas de água doce, que sofrem eutrofização. O Oceano Austral é considerado um dos maiores laboratórios naturais do planeta para estudo dos efeitos das mudanças ambientais. É um ecossistema marinho bem definido, que possui a zona frontal como uma barreira natural, e poucos organismos são encontrados dentro e fora dele. O Censo de Vida Marinha Antártica catalogou um total de 9.000 espécies existentes. Os cientistas estão se perguntando como a estrela do mar Freyella Fragilissima, que vive a mais de 1.000 metros de profundidade em águas que antes estavam cobertas pela plataforma de gelo Larsen B, que derreteu completamente, irá se adaptar às novas condições de vida. É a aparição de salpas no lugar do krill. O krill é um pequeno crustáceo abundante no zooplâncton, sendo base da cadeia alimentar da Antártica. A salpa vem aumentando sua distribuição espacial na Antártica, competindo com o krill. O ponto-chave deste acontecimento é que a salpa é um animal que, em geral, ocupa águas de temperaturas amenas, em latitudes mais baixas. O krill e a salpa não são encontrados normalmente ao mesmo tempo. Um bom ano para a salpa tende a ser um ano ruim para o krill. O krill vive embaixo do gelo antártico e alimenta-se das algas presentes ali. Já as salpas não conseguem se alimentar das algas presentes no gelo, mas alimentam-se pela filtração do fitoplâncton. Com o aumento da temperatura do oceano e o derretimento do gelo, a salinidade da água é reduzida e causa impacto na constituição do fitoplâncton, como, por exemplo, tem sido observado nos organismos criptofídeos, que vêm apresentando menor tamanho devido à menor salinidade. Essa modificação beneficia apenas as salpas, que são capazes de filtrar esses pequenos organismos. Essa mudança afetará o ciclo do carbono na cadeia alimentar. A energia não será mais transferida de forma eficaz do produtor primário para o nível trófico mais elevado, como acontece com o krill, mas irá afundar e ser enterrada no fundo do oceano junto com as salpas, já que elas têm um papel insignificante na dieta de organismos superiores. Está sendo observada uma diminuição na população de pinguins Adélia. Como essa espécie depende do ambiente terrestre e marinho, está sofrendo alterações no seu comportamento, na dinâmica de reprodução e alimentação. A população decaiu quase 80% em 35 anos de observação. O desaparecimento da camada de gelo resulta em maiores áreas de cobertura com água e consequente maior evaporação e precipitação de neve sobre a Península Oeste Antártica.
A cobertura de neve que se derrete na primavera cobre os ovos dos pinguins Adélia e impede o nascimento de novos animais. Desde 1974, 68% das colônias de reprodução de pinguins Adélia estudadas foram extintas.